livro da Sonserina. E não podemos esquecer, Draco Malfoy abaixou a varinha. Você é um bruxo, Harry. Mas, gente, Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Uns amam, outros odeiam. Os que amam geralmente te amam por motivos de Snape, os que odeiam. Alguns reclamam que é um livro muito enrolado, muito cheio de romancezinho. E o filme, de fato, tem uma cara de comédia romântica e foi até intencional. Eu lembro que o diretor falou que, como era a última vez que a gente ia ver Hogwarts num ano letivo relativamente comum, ele queria dar esse tom mais leve. Outros já não gostam porque até hoje não superaram a morte do Dumbledore. Mas tá aí, eu acho a morte do Dumbledore muito importante. Eu não gosto dele praticamente ter virado o protagonista no último livro. A J.K. falou isso, eu concordo, Harry realmente precisava caminhar sozinho. Ele teve seu período de aprendizado, mas agora é isso, faz o Bran Stark, voa passarinho. Fora que o Dumbledore não era exatamente aquele velhinho sábio, bonzinho que a gente pensava. E eu nem tô falando por causa das controvérsias sobre o passado neonazista dele. Dumbledore sempre foi uma figura muito maquiavélica. É como se ele nunca tivesse desapegado totalmente do lema para um bem maior. Porque ele tá ali mexendo os cordões da marionete que é o Harry para um bem maior. Mas não vamos falar de Dumbledore. Eu chamo Harry Potter e o Enigma do Príncipe de a biografia não autorizada de Lord Voldemort. É comum em histórias em que a gente tem um herói e um vilão bem definidos, tem um momento para apresentar a história desse antagonista. Pontos adicionais se a gente descobrir que esse vilão e o herói não são tão diferentes assim. E isso acontece no Enigma do Príncipe. Tanto Harry quanto Tom Riddle são garotos órfãos e mestiços. Eu até acho que, apesar do título, né, em inglês, o Príncipe Mestiço, ser uma referência ao Snape diretamente, a gente pode estender um pouco dessa denominação tanto pro Voldemort quanto pro Harry. Agora, uma diferença importante entre ele e o Harry. Ambos foram criados completamente alheios à existência do mundo da magia. Mas quando Voldemort entrou em Hogwarts, ele queria tanto fazer parte, ele queria tanto ser excepcional, que ele sabia de tudo. Enquanto Harry entrou sabendo vários nadas e não entendia por que ele era famoso. Oh meu Deus, alguém protege? Se a gente pensa que Harry Potter se passa nos anos 90, Harry Potter se passa nos anos 90. Tom Riddle estudou em Hogwarts nos anos 40, na época que o Grindelwald estava tocando terror. E a Meryl, a mãe dele, era dos anos 20. Dançando Charleston com Lord Voldemort. Eu acho a história da Meryl uma das mais trágicas em Harry Potter. O nome dela em si já é bastante significativo. Aliás, os nomes que a J.K. Rowling deu para os personagens são quase que spoilers. Merope é uma das Pleiades da mitologia grega. E ela é a única que casou com um mortal e por isso ela é a estrela mais fraquinha da constelação. Lembra a nossa Merope, que era de uma família puro sangue dos puro sangue e casou com um trouxa. E isso é o que mais me pegou de surpresa na história do Voldemort, porque quando falavam que ele era filho de uma bruxa com um trouxa, eu imaginava que fosse, no máximo, um negócio meio Romeu e Julieta. E o que eu recebi? O Só é para Todos. Essa história é boa, deixa eu contar pra vocês. Eu ainda não li O Só é para Todos. Eu sei, desonra pra mim, desonra pra minha vaca. Eu peguei o filme pra assistir. Aquele com Gregory Peck. Fantástico, fantástico, tem na Netflix. Existe uma personagem bem importante pra história chamada Mayella. E na cena em que ela aparece no filme, eu fiquei com uma sensação de que já tinha visto aquilo. Depois, estou eu aqui preparando material pro especial Harry Potter, quando eu tive a epifania. Mayella é a Merope Gunt. Ou melhor, a Merope é a Mayella. Mayella, assim como a Merope, vive numa família muito controladora e você percebe pelo jeito que ela se comporta perto das pessoas que ela nunca deu mais de 20 passos além da casa dela. Eu não quero entrar em muitos detalhes sobre a história do Só é para Todos e eu não quero dar spoilers pra quem não conhece a história, mas só pra vocês verem que eu não busco a literatura comparada.
a literatura comparada me encontra. Em muitos aspectos, parece que a história da Merope é como se fosse a J.K. criando uma versão de O Sol é para Todos do ponto de vista da Mayella. A gente tem uma garota que vive num lar totalmente opressor. Eu acho isso tão triste, porque a Merope ela é tão reprimida que ela reprime a própria magia. Se a gente pensar que a magia é um gene, ela tá reprimindo um talento nato. E ela se apaixona por um moço chamado Tom, que é tudo que a família dela mais despreza. Eu até argumentaria que o que a Merope sente não era amor, que na verdade ela estava apaixonada pela ideia que ela fazia do Tom Riddle. Merope cresceu sabendo que um dia ia casar com um irmão, que é um bruto. E é o irmão dela, de qualquer forma. Porque, né, os Gantz são tão floquinhos de neve especial que eles não podem nem casar com outras famílias por sangue. Eles têm que se casar entre si. Chega, Targaryen. E aí, como se a tragédia estivesse pouca, entra o fator poção do amor. Lendo o livro na adolescência, eu só achei que a Mortência era uma coisa muito ridícula. E a forma com que ela é usada clandestinamente pelos alunos de Hogwarts tem um efeito cômico. Mas professor Slughorn tinha falado e eu não prestei atenção. A Mortência é uma das poções mais perigosas e mais poderosas que existe. Tom Riddle, pai, estava sob o efeito de uma poção do amor. E ele e a Merope tiveram um filho. Perceba o quão errado que é isso. Mas olha que coisa bacana, a J.K. transformou a poção do amor em um tema recorrente em todo o sexto livro. O Slughorn fala sobre ela na aula, depois a gente vê o Rony sobre o efeito de uma poção do amor, depois tem aquela música, aquele brega da magia. E eu acredito que tudo isso foi para preparar a gente para o fato de que a Merope usou uma poção do amor no pai do Voldemort. Depois a J.K. fala que é por isso que Voldemort é incapaz de sentir amor. Eu sempre achei isso muito brega. Eu tava satisfeita achando que ele era só um psicopata mesmo. É uma questão mais de empatia do que de amor. Porque o que a gente vê da infância e adolescência do Voldemort é o Guia da Psicopatia para Iniciantes. Que nome horrível! Aquele orfanato em que ele vivia poderia não ser o orfanato Raio de Luz das Chiquititas, mas também não é aquela coisa horrorosa dos livros do Charles Dickens. A coisa mais horrorosa naquele orfanato era o próprio Tom Riddle. Ele matava animaizinhos e ele assustava os coleguinhas. O que será que ele fez pra assustar tanto aquelas crianças dentro daquela caverna? Aí depois ele passa dessa fase de cosplay do Damien na profecia, o anticristo, e na adolescência ele fica charmoso e manipulador. Olha o perigo dele manipulando o Slughorn. Ele tenta manipular até o Dumbledore. E é engraçado porque eu acho o Tom Riddle um personagem muito interessante, mas o Voldemort é de volta ao básico. E joinha pra você que está aí dançando Charleston com Lord Voldemort. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.